Ora, bem-vindos para mais um vídeo e desta vez vai ser num formato diferente. Eu vou iniciar aqui no meu canal Ocidente Neri um estudo em 6 vídeos, mais ou menos de 30 minutos, em 6 vídeos de 30 minutos, um estudo sobre, portanto, a história dos Iluminados da Baviera, os chamados Iluminados da Baviera, e a história das sociedades secretas e da chamada Nova Ordem. A Nova Ordem Global, as sociedades secretas e principalmente a história dos Iluminados da Baviera. Vou, portanto, desenvolver um estudo que vai começar logo no início da humanidade e irá até os nossos dias. Vamos ver aquilo que é mitos, aquilo que são factos, vamos ver o que é real, o que não é real, um estudo intensivo baseado em uma vasta bibliografia e alguns documentos importantíssimos que eu tenho na minha posse. E vamos então estudar todos esses fenómenos, começando nas origens da humanidade. Para isso, eu vou também utilizar as Escrituras Sagradas, portanto a Bíblia, que nos vai ajudar, o livro dos livros, a Bíblia, que nos vai ajudar também a nos situar nesta história, nesta vasta história que portanto, se faz em 3 grandes períodos: a criação, a queda e a redenção. Portanto, em termos bíblicos, a história da humanidade e em termos teológicos é feito por 3 grandes fases: a criação, depois temos a queda da humanidade e depois temos a redenção da humanidade. Portanto, a redenção dos crentes na história da humanidade. E por isso vai haver 2 grandes, digamos assim, 2 grandes fatores importantíssimos ao longo da história que nós vamos denominar o fator espiritual e o fator temporal. Pronto. Ambos os fatores estão entrelaçados, estão interligados. Muita gente praticamente só acredita no fator temporal, é normal, não é? Praticamente apenas os crentes e também os espirituais, aqueles que têm um lado mais espiritual, acreditam também na parte espiritual. Mas não podemos compreender a parte temporal se não compreendermos a parte espiritual, porque as 2 partes estão completamente ligadas. Daí eu precisar de apresentar aqui alguns versículos da Bíblia para nós compreendermos como é que estes 6 vídeos sobre a história dos Iluminados da Baviera, das sociedades secretas e da Nova Ordem, como é que vou dividir estes 6 vídeos. Vamos começar com o primeiro vídeo, que é este aqui que eu estou agora neste momento a apresentar, com o título da introdução, Inícios e a História da Bíblia. O segundo vídeo, as origens da Confraria da Serpente. Eu vou explicar quem são a Confraria da Serpente. Neste mesmo vídeo, no vídeo 2, as doutrinas iniciáticas, os grupos secretos dos primeiros séculos. Portanto, o vídeo 2. O vídeo 3, os Templários e os Rosa Cruz. Portanto, um vídeo só dedicado aos Templários e à Rosa Cruz. Não vou explicar a história dos Templários, nem da Rosa Cruz, não é isso. Apenas vou fazer um breve resumo. Vou explicar a influência que eles tiveram em todo este desenrolar desta nova ordem que vem das sociedades secretas. Depois, no vídeo 4, temos então a história dos Iluminados da Baviera, sua história, suas doutrinas. Neste mesmo vídeo eu vou abordar a história da franco-maçonaria, da maçonaria escocesa e depois da franco-maçonaria. Depois, no vídeo 5, será o movimento da nova era. Portanto, vídeo 5, movimento da nova era. E por fim, o último vídeo, o vídeo 6, as grandes famílias financeiras, as grandes organizações globalistas. Depois vamos estudar o fabianismo, o comunismo e o globalismo. Depois, por fim, as fundações, os think tank, a ONU, os GAFAM
e os objetivos finais. Portanto, no sexto vídeo. Portanto, são 6 vídeos, resumidamente, não é? Eu vou ter que fazer tudo muito resumidamente, para nós sairmos deste estudo e percebermos que, de facto, quem são os poderes por detrás, portanto, das civilizações, das sociedades, dos homens, na história e sua influência, portanto, nas sociedades. E vou começar agora, portanto, este estudo, começando por apresentar, portanto, o primeiro ponto, que começa precisamente no início, nas origens. E para isso vou utilizar o livro da Bíblia, Gênesis, logo nos primeiros capítulos, e vamos começar com o primeiro ponto, sereis como Deus. Portanto, o primeiro ponto, sereis como Deus. Nós vamos aqui abrir em Gênesis, se todos tivermos uma Bíblia, portanto, é mais fácil, não é? Portanto, em Gênesis 3, portanto, nós abrimos em Gênesis no capítulo, portanto, capítulo 3, e nós vamos ler no versículo 1. E começa logo no versículo 1, quando a palavra diz o seguinte: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Deus tinha feito. Portanto, este versículo é importantíssimo. Eu vou repetir a primeira parte do versículo. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais, de todos os animais do campo que Deus tinha feito. Portanto, aqui, isto é simbólico, não é? Nós temos que entender isso como simbologia. A serpente aqui representa as forças do mal. Portanto, as forças do mal estão completamente representadas na serpente. Portanto, nós sabemos, pelo livro de Gênesis, temos a criação dos animais, do homem, da mulher, e depois vemos como, de repente, é introduzido nessa história, não é? Dos princípios, como é introduzido a serpente, a chamada serpente, o animal mais astuto que Deus tinha criado. E nós temos que entender aqui que há uma intrusão. A primeira intrusão, há uma intrusão, porque o homem estava no jardim do Éden, não é? Estava feliz, a mulher tinha acabado de ser criado, também por Deus, e há uma introdução, a serpente. E depois, no mesmo capítulo 3, no versículo 4, eu sei que isto parece assim um pouco muito espiritualista, não é? Nós estarmos a ler a Bíblia, mas nós, para compreendermos todos os vídeos, temos que começar aqui deste ponto. Portanto, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 4, lemos: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, a fruta, não é? Nós sabemos bem a história, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui está resumido todo o conflito, um conflito gigantesco que vai partir de Adão e Eva até hoje. E vai continuar, não é? Até chegar ao fim. Todo este conflito espiritual, e nós vamos ver que todas as sociedades secretas e todos aqueles que pertencem às sociedades secretas, principalmente aqueles que estão em cima, os últimos graus, nós vamos estudar isso tudo, todos eles sabem muito bem o lado espiritual. Eles sabem perfeitamente tudo o que acabei aqui de ler, sabem este conflito entre a luz e as trevas, a luz representada por Deus e as trevas representada pela serpente, que representa as forças do mal, que simbolicamente no plano espiritual significa o diabo, não é? O diabo, Lúcifer, pronto. Mas eu não vou entrar nesses nomes, eu vou entrar aqui porque eu, neste estudo destes 6 vídeos, eu vou ser bastante racional, eu vou explicar bastante no campo temporal, no campo político, filosófico, social, económico. Vou focar esses pontos. De vez em quando focarei um bocadinho o plano espiritual, tem que ser, não é? Mas vou mais focar o plano racional. Portanto, já vimos isso, que a partir daqui há uma intrusão. A serpente entra na história do mundo.
a serpente que representa as forças do mal, e vai tentar Eva, que por si vai tentar Adão. A partir daqui, nós temos então toda a queda. Daí haver a criação, a queda e depois novamente a redenção. Aqui temos a queda completa, portanto, da humanidade, a partir da primeira ação desta serpente. E o que é que estas forças que representam a serpente, que são forças, não é uma força, são forças, o que é que elas vão usar na história da humanidade? Elas vão usar o saber iniciático, que eu vou explicar o que é. O saber esotérico e o saber iniciático. Nós temos dois tipos de saberes espirituais. Nós temos o saber que é pela revelação do Deus ao homem, por meio da sua palavra, e depois temos outra revelação, que não é uma revelação de Deus, é uma revelação das forças do mal, que é uma revelação iniciática, esotérica. Ou seja, ela é feita por meio de um conhecimento gnose, não é a palavra gnose, que vai originar o gnosticismo, é feita por um conhecimento que se eleva do homem para estas forças. E nós vamos denominar, para não estarmos a chamar a serpente da Bíblia, não é? Nós vamos denominar esta força principados e potestades. Então nós temos Deus, o Espírito e Cristo, de um lado, e do outro lado nós temos as principados e potestades, que representa a serpente, que vai representar a confraria da serpente, que eu vou depois, no próximo vídeo, irei explicar. Mas eu posso já adiantar que esta confraria da serpente, que existiu mesmo, há documentos mesmos que provam isto, já vem desde essa altura, desde o Jardim do Éden. Essa confraria vai se desenvolver e vai formar todas as sociedades secretas que vão atuar na sombra até aos dias de hoje. Portanto, por meio do saber esotérico, eu vou explicar o que é o esoterismo. O esoterismo, o saber esotérico, é o que é ensinado de uma maneira iniciática, íntima, com as forças espirituais, principados e potestades. Revelação superior de conhecimento. É um saber que vai utilizar o próprio pitagorismo de Pitágora, que vai utilizar o esoterismo, que é o iniciado simples, e o esoterismo, que é o iniciado completamente na doutrina. Portanto, exotérico e esotérico. Duas coisas diferentes. O exotérico é aquele que é iniciado de uma forma simples. O esotérico é aquele que é iniciado de uma forma completamente doutrinal. Temos a gnose, como eu falei, que vem da palavra... Portanto, temos o gnosticismo, que vem da palavra gnose, que significa crença, ciência, saber e crença superior, por meio de um saber de elevação superior. Um saber revelado, mas não revelado por meio de uma palavra, direto com, portanto, o homem, não é? Mas é revelada, portanto, por um saber secreto, um saber que tem uma elevação que é só para alguns. Daí, esses alguns chamarem-se os iniciados. E nós vamos ver isso na maçonaria, nos Illuminati, na Rosa Cruz, na Confraria da Serpente, em todas as grandes organizações, na Nova Era. Nós vamos ver em todas as grandes organizações que é sempre este saber que eles utilizam, a gnose. Por isso é que o gnosticismo foi uma das primeiras grandes doutrinas que apareceu destes principados e potestades. Então já vimos o gnosticismo, ciência do conhecimento revelado aos iniciados. Portanto, a partir daí nós já sabemos, portanto, já sabemos, e vamos então continuar, portanto, o vídeo. Ora, nós já estamos com mais ou menos 14 minutos. Vamos então ao segundo ponto. Primeiro ponto, a Bíblia, sereis como Deus, já vimos, capítulo, portanto, 3 de Gênesis. E vamos agora à descendência de Caim. Sabemos que no Gênesis 4:1, Caim era lavrador da terra e
portanto, Abel era, portanto, um pastor. Deus agradou-se de Abel e rejeitou Caim. A partir daqui há um homicídio, tudo está na Bíblia, mas meus amigos já sabem perfeitamente a história, não preciso aqui de contar. E a partir da descendência de Caim, vamos ter de um lado a descendência que vai estar na origem dos principados e potestades. E depois temos a outra descendência de Abel, que vai até Sete, e que vai ser os que seguem Deus, seguem Jesus de Cristo. Vai dar, portanto, a toda aquela geração até chegar a José, passando por David, tudo isso, até o nascimento de Cristo e depois por aí fora até hoje. Estas duas grandes descendências, não é, de Abel e Caim, vão estar em confronto. Então, temos a corrupção do género humano, não é, com a queda, depois com o homicídio de Caim sobre Abel, vamos depois ter o nascimento de Noé com os seus 3 filhos, Sem, Jafé e Cão, não é, que vão originar todas as nações. Mas antes, na mesma altura, vamos ter o dilúvio, em que sabemos, pela Bíblia, vou ser rápido, senão não vou ter tempo de falar tudo, o género da corrupção humana foi tão grande que houve um dilúvio, portanto Deus teve que mandar um dilúvio no mundo inteiro e preservar Noé e seus filhos e as suas famílias e os animais, não é? Que entraram todos na arca. Vamos passar isto. A partir daí já não existiam seres humanos no mundo. Apenas Noé, sua família e os animais. E a partir daí, os filhos de Noé vão povoar a terra por meio de Jafé, Sem e Caim. E Cão. E vamos continuar a ter a descendência de Cão, que vai continuar a originar o lado dos principados e potestades, enquanto que da outra parte vamos ter aqueles que vão, espiritualmente falando, estar mais chegados a Deus, digamos assim. Portanto, temos um dilúvio, Gênesis 7:10, e depois vamos ter então a Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel. E nós não podemos compreender a história dos Illuminati, a história da nova ordem mundial, nós não podemos compreender isto se nós não compreendermos, portanto, a história de Babel. A história de Babel foi a chamada confusão das línguas e construção de uma torre. E nós podemos dizer que é a primeira grande tentativa de unificação do homem por meio dos principados e potestades. Houve uma ação dos principados e potestades para que haja uma construção de uma torre. Esta torre, que queria chegar ao céu, queria desafiar a Deus por meio do rei Nimrod, vai ser completamente destruída e os homens, que eram só um, que formavam só um, portanto, a primeira grande globalização, o primeiro grande globalismo humano que estava ali, vão ser, portanto, dispersos com várias línguas. Uma ação de Deus, pelo Espírito, vai dispersar os homens e vai criar as nações. Nós temos que ter aqui um ponto bem ciente. As nações são criadas a partir da Torre de Babel. Não havia nações nessa altura, havia um só grupo humano. O rei era Nimrod, e a partir da Torre de Babel todas as nações no mundo são criadas. E a partir daqui vamos ter a primeira influência sobre as primeiras civilizações. Nós, nas primeiras civilizações, portanto, aqui eu vou recomendar o livro muito bom. Portanto, ao longo dos vídeos vou recomendar alguns livros. Um livro escrito por Vladimir Damião, podem encontrar um livro brasileiro, muito bom, sobre a história das religiões, sua influência na formação da humanidade. Porquê é que eu estou aqui a dizer que é um livro muito bom? Porque este livro trata sobre a história das religiões, a história no espaço e no tempo, e depois uma pequena explicação sobre as doutrinas, não é? Mas principalmente a história cronológica, com as datas, com as várias civilizações, com os vários povos, mesmo no início da humanidade. Portanto, aqui, a história das religiões, Vladimir Damião, e nós podemos então ver a Mesopotâmia,
os elamitas, os sumérios, os acadianos, os amoreus, os hititas, os cassitas, os assírios, os caldeus, os medos, os persas, os egípcios, depois os gregos, micenas, os gregos, e depois os romanos, e por aí fora até chegar aos dias de hoje. Todos eles, os chamados povos da antiga Babilónia, dali do crescente fértil, das antigas civilizações, vão ter uma influência muito grande nesta tal sociedade secreta, que eu vou aqui já começar a falar, a Confraria da Serpente, que no vídeo de hoje eu vou explicar mesmo quem eles são. E esta sociedade secreta que vai influenciar os homens, e essas civilizações vão ter vários deuses. Não é o Deus bíblico, é vários deuses, desde Enil, Sin, Isatar. Vai haver uma série de magos e mágicos que vão começar, portanto, por meio dos antigos templos, que vão começar a influenciar todas as religiões, desde a antiga Babilónia, desde o Egito, todas essas áreas. Portanto, por meio da astrologia, da feitiçaria, vai aparecer o zoroastroísmo, de Zoroastro. Vão aparecer uma série de magos, como eu disse, na Pérsia, na Babilónia, na Assíria. Todas essas grandes civilizações vão adorar vários deuses, Baal, Adonis, Astarte, Tanis, Marduk, Moloch, vários deuses, não é? Baal, vários deuses que vão ser adorados ao longo dos tempos, não é? No Egito Antigo também, período antigo, médio e novo, não é? Vamos ter aí uma influência muito grande dos deuses, não é? Desde Atum, Ator, Ptah, Ra, Osíris, uma série de deuses. Os meus amigos podem estudar, isto não é o objeto do nosso estudo. Tudo isso sempre influenciado por este poder espiritual que nós denominamos principados e potestades, por meio da Confraria da Serpente, que é uma organização secreta que vem daquele tempo. Atenção, as organizações secretas não começam só no milénio de Cristo, começam muito antes, nessas civilizações, na Mesopotâmia, na Babilónia, na Suméria, portanto, e essa confraria que vem da serpente do jardim, que vai influenciar espiritualmente todas essas civilizações, até chegarmos à Grécia Antiga e à Roma Antiga. Portanto, isto é o primeiro vídeo, portanto, que nós estamos a ver hoje. Portanto, a Confraria da Serpente, eu vou explicar quem eles são, como é que eles atuam, não é? No próximo vídeo, e como é que eles vão influenciar as primeiras grandes sociedades secretas. Portanto, chegamos ao fim desta primeira introdução, não é? Nós vimos, portanto, o género humano, a corrupção do género humano, vimos dois grupos, os principados e potestades, por meio da serpente, onde a Confraria da Serpente vai atuar. Vimos os descendentes de Abel e Sete, que vão formar aqueles que defendem a palavra de Deus e que defendem Deus, não é? Ao longo da história. Vamos ver uma atuação deles no povo judeu e depois vamos ver uma atuação deles no povo cristão. Há alguns livros interessantes para nós podermos estudar as sociedades secretas, porque nós, aqueles que creem na palavra, têm que conhecer muito bem todas essas doutrinas. Aqui é um livro muito bom. História das seitas e das sociedades secretas, escrita por Bernard Michel e Jean Renard. Portanto, um livro muito bom. Faz aqui uma apresentação muito boa, principalmente sobre os Rosa Cruz, que nós vamos ver quem são eles. Também sobre os Iluminados da Baviera vamos ter dossiês. Eu tenho aqui um dossiê muito especial só sobre os Iluminados e alguns livros também. E depois, ao longo dos vídeos, quando chegarmos à nova era e depois quando chegarmos às organizações globalistas, eu também irei apresentar uma série de livros para nós podermos estudar e entender melhor toda esta interação. Portanto, vamos resumir: criação do homem, queda, influência dos principados e potestades, que representam as forças do mal, por meio da serpente do Jardim do Éden. Essa serpente vai atuar na chamada Confraria da Serpente, que vai avançar no tempo e no espaço, influenciando as civilizações, como eu falei, e também criando as primeiras grandes sociedades secretas. Nós vamos ver as primeiras sociedades secretas no espaço e no tempo, quando elas
surgiram, as datas em que surgiram. Portanto, isto remonta antes de Cristo, vamos começar antes de Cristo, até aos dias de hoje. Portanto, são os 6 vídeos que eu vou fazer. Espero de ser útil para os meus amigos. Tudo isso destina-se apenas a termos conhecimento, a termos gosto pela leitura, por investigar por nós próprios, tendo como base a Bíblia, sempre como base a Bíblia, e estudarmos, portanto, os livros. Atenção, há muita gente que, apenas uma pequena parte, muita gente que eu conheço também, não é? Que são crentes, não é? Crentes na palavra, e que têm medo de estudar essas coisas. Nós não devemos ter medo de estudar essas coisas. Todos esses fenómenos de sociedades secretas, que são muitas e muitas e muitas, existem muitas ao longo do mundo, todas essas coisas, todas essas doutrinas, o gnosticismo, o esoterismo, o hermetismo, nós vamos ver o que é o hermetismo, todas essas doutrinas que influenciaram e influenciam muito as sociedades secretas. Ainda hoje as sociedades secretas que existem estão completamente influenciadas por estes poderes, por essas doutrinas, digamos assim, doutrinas esotéricas, sincréticas, que nós temos que estudar este lado, conhecer muito bem todas as doutrinas, as diferenças entre elas, porque elas têm muitas diferenças umas das outras. Nós não podemos, por exemplo, o manicaísmo não é o gnosticismo não é igual ao hermetismo, o hermetismo não é igual a outras doutrinas que também surgem, não é? Nós vamos ver os grupos todos, os essénios, os manuscritos de Qumran, os manuscritos gnósticos, comparando com, portanto, os verdadeiros manuscritos do cânon bíblico. Nós vamos ver essas coisas todas, todas as doutrinas iniciáticas que foram influenciando, por exemplo, a maçonaria, desde o Antigo Egito, não é? O culto de Mitra, todas essas coisas nós vamos estudar, principalmente o hermetismo, que muita gente não sabe o que é, até chegar aos... Porque nós não conseguimos compreender o que se passa na ONU, o que se passa no CFR, o que se passa em todas essas grandes organizações, até na própria União Europeia, na Unesco, nós não conseguimos perceber o que é que... Vocês vão ver, não me quero adiantar, não é? Porque isto é nos vídeos do fim. As próprias Nações Unidas têm uma sala de meditação dentro das Nações Unidas, onde estão essas coisas todas. Nós vamos ver isso tudo, tintim por tintim, para os meus amigos não pensarem que eu estou aqui com divagações e com espiritualidades completamente loucas. Não, isto tudo não é loucura, é tudo muito racional, tudo muito, podemos dizer até científico, não é? Tudo baseado no facto da história, e nós vamos ver tudo isso. Espero que tenham gostado deste primeiro vídeo, que tenha sido útil para os meus amigos. Nestes vídeos, por causa da censura, não vou falar absolutamente nada do que se está a passar. Isto é já um aviso sobre tudo o que se está a passar agora a nível, principalmente no plano da saúde. Eu não vou falar nada e não vou entrar em questões que possam suscitar censura. Apenas vou falar nos grupos históricos, nas sociedades secretas, que isso nós podemos falar, e na história das civilizações. Portanto, será um vídeo de conhecimento, um vídeo onde vamos ter teologia, filosofia, história, ciência política, história das ideias. Vou-me basear muito por aí, pelos autores, pela bibliografia de livros que vou apresentar ao longo destes 6 vídeos, que vai ser um vídeo para conhecimento. Muitos de vós já têm um grande conhecimento, mas há muita gente que também não tem. Portanto, espero que ter sido útil e que possam ver estes vídeos. Este foi o primeiro. O segundo vídeo, vamos ver, portanto, as origens da Confraria da Serpente. Principalmente saber o que é a Confraria da Serpente, quem são eles, onde é que os símbolos hoje aparecem nas organizações, onde é que eles estão na história situados, quem são os protagonistas desta antiga ordem, qual é a influência que esta antiga ordem vai ter em todas as outras ordens que vão aparecer em todas as sociedades, não é? Ordens e sociedades secretas que vão aparecer ao longo da história. Espero que tenham gostado deste vídeo e não percam o segundo vídeo, a Confraria da Serpente. Até a próxima!